Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós estamos aqui para falar sobre os símbolos nacionais. Escutem. Sim, vamos falar sobre os símbolos nacionais. Opa! Que isso? Hino nacional abrindo este vídeo? Professor Jack Brandão com a bandeira do Brasil? O que tá acontecendo? Eu tô no lugar certo? Bom, Mari, opa. Hoje nós estamos aqui exatamente para falar sobre a questão dos símbolos e de modo especial dos símbolos nacionais. Há um autor, há um pesquisador, há um semioticista estadunidense chamado Peirce. Ele dizia o seguinte, que símbolo é tudo aquilo que demanda, vamos chamar de contrato social, que demanda uma convenção. Então vamos pensar, a bandeira nacional, como todas as bandeiras, são simbólicas, ou seja, são um símbolo. Há uma convenção, houve uma convenção que estipulou, este será um símbolo nacional. Só que é óbvio que, como qualquer símbolo, ele pode significar hoje algo e amanhã pode significar outra coisa. Hoje pode ser positivo, amanhã pode ser negativo. Ou hoje é negativo, amanhã pode ser positivo. Vou dar apenas dois exemplos. A cruz. A cruz originalmente era um símbolo negativo. Por quê? Porque no Império Romano, ou antes mesmo do Império Romano, a cruz simbolizava ignomínia, ou seja, era empregada em assassinos, era empregada em bandidos, mas não é qualquer bandido, aqueles que agiam contra o Estado, que agiam contra o próprio status quo. Com o cristianismo, este símbolo ruim, esse símbolo maldoso, esse símbolo de perjúrio, como a forca, por exemplo, ele passa a significar um símbolo de salvação. Então, de algo negativo passa a ser positivo. Outro exemplo, a cruz gamada ou a suástica. A suástica ela sempre teve uma concepção, uma acepção, melhor dizendo, positiva. Era um símbolo de luz, era um símbolo solar, era um símbolo que trazia fortuna, alegria e fertilidade, vamos dizer assim. Quando os nazistas se apropriaram da suástica, eles pouco a pouco foram ressignificando, ressimbolizando algo que de positivo passa a ser negativo, a ponto de hoje sermos, em muitos países, proibidos de utilizá-lo. Não importa que eu possa dizer, não, mas eu não tenho essa visão nazista. Por exemplo, na Alemanha é proibido, no Brasil é proibido, ok? E a bandeira, a mesma coisa. Então eu acho que isso é algo extremamente importante e eu espero que todos vocês fiquem aí para entender um pouco melhor essa situação. Ufa, professor Jack, por um momento eu pensei que você estava apoiando, bom, deixa pra lá. Mas a questão, professor, é que eu fiz uma brincadeira aqui, pois eu sabia muito bem o tema de hoje. Foi apenas para ilustrar um possível susto que alguns espectadores do nosso canal podem ter levado ao ouvir o hino nacional abrindo este vídeo e ver a bandeira do nosso país aí em seu escritório, né, professor? Pois é. Bom, mas independentemente de você ter levado susto ou não, fique aí, porque depois da vinheta falaremos bastante sobre essa apropriação dos símbolos nacionais por determinados grupos ideológicos. Então, roda a vinheta que estamos começando mais uma edição do Imagens em Foco.
Bom, pessoal, no último sábado, dia 23 de janeiro de 2021, ocorreram carreatas em diversas partes do Brasil, promovidas especialmente por movimentos da esquerda, pedindo a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro. E algo que pudemos observar de diferente nessas manifestações foi a presença de um elemento que, até então, era muito utilizado, especialmente pela chamada direita, a bandeira nacional. Isso mesmo, parece algo meio surreal. Mas antes mesmo que o Bolsonaro assumisse a presidência do Brasil, principalmente a extrema-direita começou a utilizar os símbolos nacionais em suas manifestações, camisetas, bandeiras, o hino. E aí o que aconteceu? A esquerda deixou de utilizar os símbolos nacionais, que na verdade não são nem da esquerda nem da direita. Eles pertencem a toda a nação. Afinal, antes que nos venham criticar aqui, eu não estou defendendo uma transição do uso dos símbolos nacionais da direita para a esquerda. A questão é que todos têm o direito de usá-los, pois há pessoas que estão com receio de usar a camiseta do Brasil, por exemplo, e serem confundidas com eleitores do Bolsonaro. Não se pode fazer uma apropriação imagética desses símbolos. E por falar em apropriação imagética, eu quero saber a sua opinião, professor Jack, sobre este cenário em que estamos inseridos. Essa apropriação imagética contribuiria para intensificar essa polarização política que estamos vivendo hoje? Diz aí, professor. Bom, Mari, é uma coisa muito interessante a gente pensar nisso, né? Eu vou dizer para vocês algo que é o seguinte. Eu, Jack, me considero uma pessoa extremamente patriota. E sou patriota. A bandeira que eu estava é a bandeira nacional, que eu tenho a bandeira do Brasil. Só que essa bandeira eu não tenho porque é um modismo de hoje. Eu não tenho porque eu torço pela seleção do Brasil. Eu não uso a camisa da CBF, uma instituição extremamente corrupta, para dizer que eu sou patriota. Não, eu sou patriota. Eu servi o exército. Para muitas pessoas, só para vocês terem uma ideia, eu fui da polícia do exército. Sou de esquerda. Sou de esquerda. Por que sou de esquerda? Porque eu sou cristão. Eu acredito que todos aqueles que buscam o bem comum, que procuram o bem do outro, pode se chamar de esquerda. Jesus, entre aspas, poderia se chamar de esquerda. Eu não estou preocupado com essa ideia de direita ou de esquerda. Então, realmente, quando eu vi aquelas manifestações, de modo especial, contra a presidente Dilma Rousseff, em que aquelas pessoas começaram a usar da bandeira brasileira como seu próprio símbolo, como símbolo único deles, e saía pelos quatro cantos com aquele símbolo, além de usar aquela camiseta horrorosa da seleção brasileira, não por si, por ser um horror a camiseta, mas pela instituição que ela representa, extremamente corrupta, usando aquilo como algo magistral, como algo benigno, cara, aquilo começou a me doer. Porque muitas pessoas falam, não, as pessoas de esquerda usam vermelho. Não, eu sou brasileiro. Enquanto brasileiro, o símbolo maior nosso é a bandeira, é o hino nacional. Eu até hoje me emociono quando escuto o hino e canto todo o hino. Sei a letra de cor, como muita gente que se diz patriota não sabe. Agora é engraçado, né, que muitos desses que se dizem patriotas prestam continência para a bandeira dos Estados Unidos. Vem cá. Como é que alguém que se diz patriota vai prestar continência para a bandeira do exterior? Seja que bandeira for. Isso é ser patriota? Como é que alguém que se diz patriota manda prender sumidades intelectuais e políticas do Brasil por
simplesmente perseguição política e se diz patriota, enquanto aqueles que dilapidam todo o país estão livres. O que é ser patriota? Eu digo, eu sou patriota, já falei. Fui funcionário público, dei aula durante mais de 10 anos na escola pública. Eu sempre disse que eu ia dar aula na escola pública. A escola pública faz parte, porque eu usei também do público muitas vezes. E eu paguei o público, que é de todos. Isso é ser patriota. É acreditar num país como eu acredito até hoje. Eu estou aqui, nós estamos aqui. Então é muito importante nós pensarmos isso. Infelizmente há uma polarização, sim. Graças a Deus, eu digo, que a esquerda, de modo especial, está revalorizando e reempregando, porque nós chegamos a um ponto, diante deste caos em que nós estamos vivendo, de não poder usar um dos símbolos que eu acho mais maravilhoso, que é a bandeira brasileira. Na minha casa, na frente da minha casa, tem uma bandeira, porque eu acredito. Para muitas pessoas, opa, olha lá, ele é um dos nossos. O que é ser um dos nossos? Eu sou brasileiro. Independe esquerda, direita. Porque o símbolo é nosso. O símbolo não é daquele grupo ou daquele grupo. O símbolo é da nação como um todo. Isso é algo muito importante e nós temos de valorizar isso. Enquanto nós não acreditarmos no Brasil, nós vamos continuar nessa merda em que nós estamos hoje. Desculpe usar o termo, mas é uma merda. Nós estamos vivendo um período extremamente triste e sombrio por aqueles que se dizem patriotas, por aqueles que vestem a bandeira brasileira. Eles não vestem, eles maculam a bandeira brasileira, eles sujam a bandeira brasileira. Não é a esquerda que vai transformar a bandeira brasileira em vermelha. São eles que transformam a bandeira brasileira em vermelha, com o sangue de tanta gente inocente que está morrendo. Daqui a pouco nós teremos 300 mil pessoas que morreram devido ao Covid. E devido à incompetência de um governo patriota. Bom, e talvez para os filhos dele, não para os filhos dos outros. Bom, professor Jack, mas não é somente aqui no Brasil que essas coisas acontecem. Há outros países cujos símbolos também foram apropriados indevidamente por grupos ideológicos. Algumas mídias, como El País, citaram alguns casos. A Finlândia, por exemplo. Lá era comum que seus habitantes utilizassem uma camiseta estampada com o símbolo de um leão e de uma cruz. Com o passar do tempo, esse símbolo foi apropriado por grupos de direita radicais xenófobos. E diante disso, teve uma agência finlandesa de design que solicitou sugestões para criar símbolos alternativos a fim de que os cidadãos pudessem utilizá-los e assim não serem confundidos com esses radicais. Já na Alemanha, o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha se apropriou da bandeira do país e incitou seus manifestantes a fazerem o mesmo, além de acusarem os demais partidos de sentirem vergonha dos símbolos nacionais. A apropriação foi tão forte que a primeira-ministra alemã Angela Merkel chegou a retirar a bandeira da Alemanha em um evento de celebração de sua vitória em 2013. Vejam aí, pessoal. Vejam isso, pessoal. Uma primeira-ministra recusando a usar a bandeira do próprio país. Bom, nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump também tentou se apropriar da bandeira e ainda alegou que seus opositores não a utilizavam. Professor Jack, analisando todos esses cenários, nós podemos perceber um traço em comum muito forte em todos eles. A
questão da apropriação dos símbolos nacionais por movimentos de extrema direita. Parece que patriotismo virou sinônimo de direita radical. E isso também aconteceu em outros momentos da história, como no nazismo. Professor, você poderia falar um pouco mais dessa relação entre o nacionalismo e a direita? Ótima pergunta, Mari. Realmente é isso. Por quê? Porque eles se apropriam. Eles se apropriam. Eles acham que estão no direito de empregar a bandeira, de empregar o hino, de empregar os símbolos nacionais como deles. É aí é que está, a mudança paradigmática do símbolo. Se nós dizemos que o símbolo é uma convenção e pertence a uma sociedade, este símbolo não pertence a parte da sociedade, esse símbolo pertence a toda a sociedade. Só que, infelizmente, o que acontece é isso. A direita se apropria normalmente desses símbolos e diz que é seus. E de tanto usar, o que acontece? Muitos acreditam que eles são os patriotas. Mas eu volto na pergunta. Que é ser patriota? Ser patriota é querer ver o quê? O bem de toda a nação. É ver o bem de toda a comunidade que nós estamos inseridos. Eu não posso acreditar que ser patriota é querer o bem de meia dúzia de amigos, é querer mudar a lei para meia dúzia de parentes, de amigos. Caramba, e a sociedade? Mas é dessa maneira que este povo trabalha. Eu vi um exemplo quando se falou em acabar com o DPVAT. Nossa, o presidente vai deixar de cobrar o DPVAT. E muita gente aplaudiu. Pessoal, o DPVAT é para as pessoas que sofrem acidentes. É para todos. E a menor taxa que existe, se a gente para pensar, dentro de todo esse processo de quem tem carro. Quem mora em São Paulo sabe quanto nós pagamos de IPVA, é o IPVA mais caro do Brasil. Poxa, por que é o mais caro se é o estado que mais tem automóvel? Se nós temos mais automóveis, poderia ser o estado mais barato. Não, só que os patriotas em São Paulo, os patriotas paulistas, o que fizeram e que fazem ainda hoje? Vão ao Paraná lacrar o seu veículo, ou seja, vão fazer todo o licenciamento no Paraná. Por quê? O IPVA é mais barato. Então eu compro um carrão, porque eu sou patriota e eu tenho dinheiro. Ser patriota para algumas pessoas é o sinônimo de ter dinheiro. Eu sou patriota, vou para o Paraná, compro uma Mercedes, vou para o Paraná. Eu não, é óbvio que eu não vou. Tem gente que faz isso para mim, porque eu sou patriota, eu não vou até lá. Então o que acontece? Vai até um outro estado que é mais barato. Poxa, tá pensando em quem? No outro? Não. Então nós vemos isso. Sem esquecer que a direita tem isso. Ela se apropria desse símbolo nacional e transforma o símbolo nacional. Sempre se disse que a esquerda ia transformar a bandeira brasileira em vermelha, a coisa mais imbecil que eu já vi. E não é coisa deste governo agora, é coisa do Collor e de antes do Collor. Na eleição do Collor, o embate político entre Collor e Lula, ficou muito claro isso. A propaganda do Collor mostrava isso, a bandeira do Brasil se transformando em uma bandeira vermelha. E muita gente acreditou. Só que a esquerda não vai mudar isso. Mas a direita faz isso, como fez no nazismo, como fez na Alemanha nazista. A bandeira imperial foi transformada na bandeira com a suástica. Eles mudaram. No Brasil já se tentou fazer isso, na época do integralismo, nos anos 20 e 30. Que é coisa que daqui a pouco, se esses caras não forem, que eu acredito que agora a tendência é mudar, se não forem barrados, vão fazer isso, vão criar alguma coisa, vão pegar essa bandeira e vão jogar fora, vão fazer outra. Então é aquilo que eu digo, eles mudam o símbolo, porque para eles estão preocupados com eles mesmos, não estão preocupados com o bem comum. Professor, e para finalizar, é possível reverter esse cenário?
o uso dos símbolos nacionais por movimentos opositores a esses grupos radicais, como aconteceu aqui no Brasil, nas carreatas do dia 23, é uma forma de resgatarmos os nossos símbolos? Aliás, eu já acho um absurdo falar em resgate de algo que é de todos, é da nação. Mas e aí, professor Jack? Mário, concordo plenamente com você. Não existe resgate. Por que não existe resgate? Porque eles não tomaram nada de ninguém. Eu concordo com você mesmo sob esse ponto de vista. Por outro lado, eu fico muito feliz que eu vejo esse pessoal pegando de novo um símbolo que é nosso e também levando adiante. Vem cá, eu sou São Paulino, por exemplo. Tudo bem que São Paulo tá uma... Bom, não vou nem falar. A gente tá parecendo aquele cara que nada chega na praia e morre. Mas enfim... Quantas vezes, por exemplo, você vai para uma Libertadores, ou naqueles idos 1990 que o São Paulo ganhava tudo, você ia para um estádio fora do Brasil, você levava a bandeira do Brasil, levava a bandeira do São Paulo. Ou seja, a bandeira do São Paulo representava também o Brasil, porque o time São Paulo é do Brasil. Agora, se alguém que é da esquerda leva a bandeira do PT, por exemplo, leva a bandeira do PCdoB, a bandeira do PDT, isso não é uma transformação, uma mudança. Eu não vou pegar a bandeira do PT, por exemplo, e transformar essa bandeira na bandeira do Brasil, porque são duas coisas distintas. PT, PDT, PCdoB, PMDB, etc. PMDB não, que não existe mais, MDB, etc. São todos partidos, pertencem a um todo maior que é a nação brasileira, que está sob a égide da bandeira nacional, que é de todos. Então a bandeira nacional, ela abarca todas essas outras bandeiras. Não à toa, no mastro ela está sempre mais alta. Não à toa ela é sempre à direita, conforme a legislação dos símbolos nacionais ditam. Ok? Então é importante nós termos isso. Volto a dizer, fico feliz, porque muitas pessoas temiam empregar de novo o símbolo nacional, que é de todos, é da nação toda. Por quê? Para não se mostrar adepto do outro que está aí, do genocida que está aí, ok? Então eu acredito que é algo muito importante, eu acho que nós temos de usar sim, porque a bandeira nacional, a bandeira brasileira é uma das bandeiras mais lindas do mundo. Eu acho isso. Se não achar, não tem problema, eu acho isso. O hino nacional é um dos mais lindos do mundo. O brasão nacional é lindo, por que não usar? A gente tem que ter orgulho. Eu, Jack Brandão, eu tenho orgulho, eu sou patriota. Eu me emociono quando eu vejo a bandeira subir. Eu me emociono quando eu vejo o hino tocar. E nós temos de voltar a ter emoção. Nós temos de voltar a sentir que somos brasileiros. Na boa, que esses que são contrários, fodam-se. Nós precisamos voltar a sorrir. Vamos pegar essa névoa, essa neblina, essa coisa horrorosa que vivemos e vamos viver de novo, ser felizes, sermos o povo que nós sempre fomos, sob a égide dessa bandeira, não esses sectários que estão aí, que destruíram tudo e que querem destruir mais. Tá bom? Valeu, pessoal. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês não gostaram, a minha dica aqui, como eu sempre falo, é para recomendar aos inimigos, que eu tenho certeza que eles vão gostar. Compartilhem, divulguem e nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês na próxima edição do Imagens em Foco.